Hello, what's up, you guys? Bem-vindos mais uma vez ao Inglês do Zero Podcast. Eu sou o seu professor, o Teacher Jay, e hoje nós vamos começar a falar sobre passado em inglês. Finalmente chegou esse dia tão esperado, uma matéria tão importante que é o passado em inglês. Peço sua paciência, colaboração e não tenha medo de reescutar esse episódio quantas vezes você precisar, porque esse é um tema muito importante e um pouco complexo. Então, without further ado, let's get started! Hello, what's up, guys? Eu queria começar o episódio de hoje com um poema que eu preparei. Poema muito especial, é um recado que eu preciso dar pra vocês, mas eu decidi passar esse recado em forma de poema, que eu achei que dessa forma talvez eu possa alcançar melhor o coração de vocês. Então vamos ao poema. Coloca uma música de poema de fundo aí, editor. Vamos lá. Prestem atenção nesse poema, hein? Muitas pessoas me perguntam, Teacher, como eu faço para ficar fluente? Confesso que essa é uma pergunta frequente. Eu digo, gaste um pouco de tempo todos os dias, leia, escute, escreva, assista. Mas, teacher, com quem eu vou praticar? Eles perguntam. Eu digo, que tal com professores nativos de todo mundo? Mas como é que eu faço para encontrar essa gente? Eu não tenho tempo ou dinheiro, mas eu quero ficar fluente. Me ouça, querido estudante, permita-me que eu te lembre. Acesse seus 10 minutos gratuitos lá no site do Cambly. Professores nativos, falantes da língua inglesa, aula sob medida para qualquer um que deseja. Mas como eu consigo isso sem tempo e na correria? Os professores estão disponíveis 24 horas por dia. Não deixe que o medo e a timidez te faça perder essa chance. Aulas particulares, personalizadas e nada maçantes. Te ajudar a falar inglês, você sabe, é o que eu mais quero. Acesse o Cambly ainda hoje usando o cupom Inglês do Zero. Obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu. O Cambly merece, é uma plataforma maravilhosa. E essa é a mensagem, pessoal. Tá aí nesse poema. Se você não gostou, ouve de novo pra ver se entra um sentimento bom no seu coração. E você acesse o Cambly ainda hoje, porque o Cambly é uma plataforma maravilhosa. Pessoal, o Cambly é aquela pessoa que, sabe quando você conhece uma pessoa muito gente boa e você quer apresentar pros seus amigos? Eu quero apresentar vocês ao Cambly. O Cambly é uma plataforma maravilhosa, online, professores 24 horas por dia. A melhor forma de se aprender inglês, sem dúvida. O professor não fala português, então você vai ter que tentar se arriscar a falar. E é uma maneira maravilhosa de praticar inglês. Eu realmente encorajo vocês a usarem os 10 minutos gratuitos que vocês têm. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast, mas se você quiser entrar direto, o link é cambly.com. Cambly é cambly.com/invite. Invite é convite em inglês, tá? INVITE/Inglês do Zero. Ou vocês podem entrar direto no site da Cambly e colocar o cupom Inglês do Zero para vocês ganharem seus 10 minutos. Eu encorajo vocês até o final da semana a saírem da zona de conforto de vocês e realmente tentarem falar esses 10 minutos com professores nativos. É a melhor forma de se aprender inglês, sem dúvidas. Arrisca aí, depois vocês me dizem o que vocês acharam do Cambly, beleza? E aí, pessoal, hoje a gente vai começar a falar então sobre verbos no passado em inglês. A gente aprendeu bastante verbo aqui no nosso podcast, um monte de verbos, e vocês sabem que verbos não tem padrão, cada verbo é de uma maneira, certo? Mas quando se trata de verbos no passado, alguns deles têm padrão. Eles são o que nós chamamos de verbos regulares. O que são verbos regulares? Se você não lembra o que é um verbo regular em português, eu vou te relembrar rapidamente. Verbos regulares no passado são aqueles verbos que eles mantêm a raiz do verbo original no presente. Como assim? Por exemplo, vamos pegar um verbo em português, visitar. O verbo visitar, no presente ele é visitar. No passado pode ser visitei, visitamos, visitaram. Então é a mesma palavra, é a mesma raiz da palavra, né? A gente tem o verbo visitar com um final diferente para conjugar em tempos diferentes. Visitamos, visitaremos, no futuro também a mesma raiz. Esse verbo visitar é um verbo super regular. Ele é regular porque ele segue o padrão em qualquer tempo verbal que ele se encontra. Outro verbo regular pode ser estudar, por exemplo. Eu estudo, eu estudei, nós estudamos, eu estudarei,
certo? Então, estudar também é um verbo regular, só que há muitos verbos irregulares em vários idiomas, no português inclusive. Vamos pensar no verbo irregular aqui do português. O verbo ir, por exemplo. O verbo ir no infinitivo é ir. Se você for usar na primeira pessoa, vai ser eu vou. Então, você já vê que o vou para o ir não tem nada de parecido. Não é a mesma palavra. É o mesmo verbo, mas não tem a mesma raiz. Ele é super irregular. Se eu uso na terceira pessoa, vai ser o vai. Né? Você vai. Ele vai, ela vai. Se eu uso no plural, vai ser vamos. Pode ser vão também. E aí no passado é fui. Ou seja, não tem o menor padrão. Ir, vai, fui, né? Então o verbo ir é um verbo bem irregular em português. Nós temos vários verbos irregulares, né? Enfim, hoje eu vou me ater aos verbos regulares em inglês e vocês vão aprender como falar esses verbos regulares. Eu vou pegar alguns verbos que nós já trabalhamos aqui durante a aula para vocês verem como funcionam os verbos regulares em inglês. Vamos lá. Para formar um verbo regular no passado em inglês, basta que a gente adicione... Nossa, estou falando muito formal, né? Eu vou falar mais a linguagem do meu público, do pessoal do podcast, que é a linguagem mais tranquila. Bom, vamos lá, gente. Para a gente fazer um verbo regular no passado de inglês, é só a gente acrescentar as letras E e D no final do verbo. Vamos pegar um verbo que a gente falou aqui, que foi o visit. Visit, que é visitar. Para você falar visitar no passado em inglês, é só vocês acrescentarem o ED no final. Então, visit vira visited. 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 Certo? É só acrescentar o ED no passado. Então, eu vou falar a frase: eu visito minha família todo fim de semana. I visit my family every weekend. Eu visitei minha família ontem. I visited my family yesterday. Certo? Simples, difícil, fácil, tranquilo, né? Outro exemplo, qual que foi o outro verbo que a gente usou além do visit? Foi o study, né? Então, eu estudo inglês todos os dias. I study English every day. Eu estudei inglês ontem à noite. I studied English last night. Mesmo esquema, tá? Não esquece que é assim, study, o spelling de study é S-T-U-D-Y. S-T-U-D-Y, e sempre que você for acrescentar letras no final de verbos que tem Y, você muda o Y para I. Então, studied vai ser S-T-U-D-I-E-D. S-T-U-D, aí você troca o Y pelo I e acrescenta o E-D, vai ser studied. Então, I studied English last night. Na real, é bem simples, pessoal. É só você acrescentar o ED no final do verbo para você usar a versão do passado do verbo. Só que vocês têm que estar atentos, porque nem todos os verbos são regulares. E como saber, teacher, quais verbos são regulares e quais não são? Não há maneira de saber sem saber. A gente tem que saber realmente quais são os verbos. Em português também não tem macete, não tem como a gente saber quais dos verbos que a gente usa que são irregulares ou não. Eu vou tentar achar 5 verbos aleatórios em português pra gente ver se eles são regulares ou não. Vamos ver. Trabalhar. Eu trabalhei ontem, trabalhamos. Regular, né? Tem a mesma raiz da palavra. Outro verbo, jogar. Jogar, joguei, jogamos. Regular também. Estou pensando em qualquer verbo aqui, sem ordem específica. Tocar de violão, tocar de instrumento. Tocar, toquei, tocamos, beleza, regular também. Então você vê que a maioria é regular, né? Em inglês também a maioria vai ser regular, só que tem muitos irregulares também. Deixa eu pensar em outro verbo irregular em português. Difícil, né? Verbos irregulares em português. Deixa eu procurar aqui no Google, pessoal. Porque, tô gravando bem de manhãzinha, a cabeça não tá muito atenta ainda. Verbos irregulares em português. Eu sei mais verbos irregulares em inglês do que em português. Olha que loucura. Tipo, para pensar. Beleza. Aqui, tem uma lista de 10 verbos irregulares. Temos o verbo fazer. Fazer, no passado fica fiz, né? Eu fiz, fizeram, fizemos. Então muda a raiz. É um verbo irregular. Poder, posso, podem, podemos. Pude, irregular também, legal. Dizer, disse, dissemos, disseram, também é irregular.
Estar é o verbo to be, né? O verbo to be é super irregular. Aliás, o verbo to be é um verbo que vocês já conhecem e ele é irregular em inglês, né? Por que ele é irregular? Porque vocês já notaram que ele não tem a mesma raiz em inglês, né? Quando você for conjugar o verbo to be com I, vai ser am. Com he, she, vai ser is. Com we, they, you, vai ser are. Ele é super irregular. Em português também, estar... então, o verbo estar, embora tenha o ST, o radical muda. Estava, estiveram, estamos, estais, estivera, estará. Embora tenha o EST aí em comum, o radical não é o mesmo, tá? Porque a separação silábica é estar. Esse tar muda, né? O radical muda. Enfim, tem vários verbos irregulares em português também, em inglês também. O objetivo, só para avisar vocês, deste episódio, além de te apresentar os verbos regulares no passado, é que a gente consiga falar nossa rotina diária em inglês. No passado, né? A gente já aprendeu como falar no presente, como falar a rotina, agora a gente vai aprender a falar no passado. Agora não, né? Mais pra frente, daqui uns episódios. Então preciso prepará-los para que vocês aprendam os verbos regulares no passado primeiro, depois os irregulares. Só que tem o seguinte, pessoal, agora eu quero entrar num assunto que vai ser um pouco desafiador. Não há nada muito difícil, há coisas desafiadoras, né? Se você não entende uma coisa, cara, é só a gente persistir em tentar entender que dá certo. Aliás, no final desse episódio eu vou colocar um trecho de uma palestra do Clóvis de Barros Filho, que ele fala que para você aprender uma coisa que você não entende é questão de bril, tá? Eu vou colocar no final, é um texto que me motivou já a aprender coisas, porque você pensa assim, cara, se alguém inventou essa matéria, essa coisa, e tem várias pessoas que conseguiram aprender, por que eu não conseguiria? Então ele diz que isso é questão de você realmente tentar. Eu vou colocar no final do podcast esse trecho da palestra do Clóvis de Barros Filho. Ele fala alguns palavrões, eu vou colocar uns pis aí, porque nem todo mundo é confortável com palavrão. Eu sou um deles, também não costumo falar, enfim. Mas eu vou colocar uns pis aí pra vocês não se assustarem, mas o conteúdo é de primeira. Enfim, voltando ao que estávamos falando anteriormente. Essa é uma matéria que pode ser um pouco difícil e desafiadora, mas que eu vou tentar passar para vocês da maneira mais clara possível. Embora os verbos regulares em inglês, eles só precisem acrescentar o ED, a pronúncia vai ser diferente dependendo de algumas variáveis. Embora seja ED nos verbos regulares, a pronúncia vai mudar de acordo com algumas regras. E para a gente entender melhor isso, eu vou ensinar para vocês 10 verbos do inglês no presente e no passado, para que vocês tenham um padrão bom aí para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, tá? Alguns verbos serão repetidos, já são verbos que a gente já viu aqui, eu acho que é até melhor para não sobrecarregar vocês com informação nova, mas vamos lá. Os 10 verbos serão os seguintes. Na verdade serão 9 verbos, tá? Mudei de ideia aqui, porque vai fazer mais sentido se forem 9 verbos. Vamos lá então. Os verbos todos, eu peguei de todos os verbos repetidos, porque eu achei que é melhor. Verbos que a gente já viu aqui no podcast. Os verbos serão então, aliás, vamos fazer um pequeno teste para ver se vocês lembram o significado desses verbos pelo som deles, que eu vou falar agora, tá? Primeiro verbo é watch. O que significa watch? É assistir. Watch, assistir. Segundo verbo é wash. Wash. Parece watch e wash, eles se parecem, mas tem a diferença do T, né? Um tem o T chiado, o outro só o chiado. Watch e wash. Para vocês lembrarem de watch, é o verbo assistir. Lembra que vocês estão assistindo TV e vocês espirram. Vocês estão assistindo TV. Assistindo é watching. E vocês espirram na frente da TV. Watching. Né? E para lembrar de lavando, washing, é só vocês imaginarem um compadre Washington, grande compadre Washington, lavando o quintal de vocês. Olha que legal. Washing. Compadre Washington is washing my yard. Beleza? Terceiro verbo eu acho que a gente não viu, na verdade. O terceiro verbo é walk. Walk. W-A-L-K. Walk. W-A-L-K. Que é caminhar. Tem um lema lá do Johnny Walker, que é keep walking, né? Keep walking. Walk é caminhar. Caminhando em inglês é walking. Caminhando, andando, né? Walk. Beleza? Nós temos também os verbos clean. O que quer dizer clean? É limpar. Nós temos o verbo listen. Listen.
que é ouvir. Nós temos o verbo change, que é mudar, mudar de mudança, mudar, change. Nós temos o verbo want, que é o verbo querer. Nós temos o verbo need, que é o verbo precisar. O need também é inédito, né? Eu falei que eram todos, eu falei besteira, né? Mas nós temos por enquanto o walk e o need, que são novos aqui no podcast. Need é precisar, necessitar. Esse é o verbo need. Para lembrar do need, lembra que você necessita, porque parece necessitar e need. Pelo menos o N-E é similar, né? Então, need, precisar. E por último, wait, que é esperar. Wait. Tá? Então, repetindo os 9 verbos. Watch, assistir. Wash, lavar. Walk, caminhar, andar. Clean, limpar. Listen, ouvir. Change, mudar. Want, querer. Need, precisar, necessitar. E wait, esperar. Ok? Por que a gente vai trabalhar esses verbos? Porque em inglês, todos esses verbos, aliás, eles são regulares. Todos são regulares, todos é só acrescentar o ED para eles virarem passado, ok? Só que a pronúncia deles tem 3 pronúncias diferentes. E vamos lá, vou começar a explicar para vocês. Existe um lance no inglês, galera, que chama sílabas vozeadas. Sons vozeados. O que é uma sílaba vozeada? Vozeada é que exige que a gente emita voz. E geralmente cada letra, cada sílaba, cada som em inglês, eles exigem coisas diferentes da nossa anatomia mesmo. Da garganta, das cordas vocais e tal. Tem sons em inglês que eles são não vozeados. Primeiro vamos entender o que é o vozeado. Eu preciso agora que vocês façam uma coisa estranha, tá? Mas façam aí para que o exercício seja bem entendido. Peguem 2 dedos da sua mão esquerda ou direita, tanto faz. 2 dedos ou 3 dedos e coloquem aqui na garganta de vocês. Sabem aquele espaço que fica entre a garganta e o osso? Nossa, tem nome essa parte? Deixa eu pesquisar se tem nome. Sabe aquela parte que às vezes as pessoas estão com problema de respiração e o médico abre aqui para que a pessoa respire melhor? Ou que algumas pessoas fazem um buraco aqui para elas se alimentarem por aí? Eu não sei como é o nome disso daí. Se vocês são de medicina, enfermeiros, me digam, porque eu não sei, eu vou pesquisar aqui. Eu não sei nem como pesquisar isso. Anatomia, pescoço. Vamos ver. Tô chegando em alguma resposta aqui, ó. O nome é traqueia, será? Nossa, eu sou muito ignorante para algumas coisas, pessoal. Foi mal. Traqueia. É isso, traqueia. Que top. Bom, acho que é isso. Acho que chama traqueia, tá? Fiz uma pesquisa longa aqui. Desculpa aí a demora. Com certeza eu vou editar, porque demorou aí uns 2 minutos. Mas enfim, vamos voltar ao principal. Coloquem o dedo de vocês aí na sua traqueia. Olha que informação boa. Agora eu sei uma palavra a mais em português. Então é só vocês, se vocês forem homem, coloquem embaixo do seu pomo de Adão aí. E se vocês forem mulher, coloquem aí na traqueia, no comecinho do pescoço. Aí vocês vão falar o verbo watch, que é o verbo assistir. Falem bem lentamente. Watch. Watch. Se você não está podendo fazer isso agora, não esqueça de fazer quando chegar em casa. Quando vocês colocam o dedo na traqueia, na garganta em geral, watch. Funciona na garganta em geral. No pescoço em geral. Vocês conseguem ver que certas sílabas, elas geram uma vibração na nossa garganta, certo? A própria palavra watch. Vocês reparam que a primeira sílaba gera uma vibração muito clara. Certo? Porém, o final, a segunda sílaba, o tch, não gera vibração nenhuma. Watch. Dá pra ver claramente que a primeira sílaba vozeada, a gente chama de vozeada quando há essa emissão de voz, e a segunda sílaba é não vozeada. Ela não precisa que você emita a voz. Esse som de tch é só o ar, não tem voz. Watch, certo? Vamos experimentar agora com a palavra wash. Vocês conseguem reparar também que a primeira sílaba, o é vozeada, e o SH, o sh, é só ar, não tem voz. E a terceira palavra é walk. Também o começo, o é vozeado, mas o o K não é vozeado.
certo? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque tem uma regra em inglês que quando a última sílaba do verbo regular em inglês, quando a última sílaba for não vozeada, o ED vai ter o som de T em inglês. O ED vai ter o som de T em inglês. Primeiro eu vou falar para vocês a maneira errada de se falar. Não decorem isso, tá? Mas eu ouço muitas pessoas falando watched, para dizer assistir no passado, watched. Mas essa não é a maneira correta. A maneira correta é você pronunciar o ED com som de T. Então, watch no passado vai ter o som de watched. Vai ser watch mais um sonzinho de T. Watched. Yesterday I watched television. Yesterday I watched a movie on Netflix. Watched. Tá? De novo, alerta, não decorem isso, não é watched, é watched. Tá? Vocês vão começar a reparar isso. Então, de novo, a regra é, quando a última sílaba for não vozeada, o ED vai ter som de T, watched. Ok? A mesma coisa com wash. A última sílaba é não vozeada, então o ED vai ter som de T também. Certo? Então a escrita vai ser W-A-S-H-E-D, mas a pronúncia vai ser washed. Yesterday I washed my clothes. Eu lavei as minhas roupas. E por último nós temos walk, que o K também é não vozeado. E no passado não é, presta atenção, não é isso que eu vou falar agora. Não é walked, é walked. Certo? Para vocês não duvidarem de mim, eu vou colocar uns trechos de série aqui, ó. Ouçam aí. Primeiro com watch no passado. Watched. Agora com wash no passado. Washed. E agora com walk no passado. Walked. Então, resumindo, a primeira regra é o ED vai ter som de T nos verbos regulares em inglês quando a última sílaba for não vozeada. A gente vai pronunciar o ED como T. Agora nós temos a segunda categoria, que é quando a última sílaba é vozeada. Quando a última sílaba for vozeada, por exemplo, aqui a gente tem o clean, clean. Coloquem o dedo na traqueia aí, no pescoço, na garganta. Qual a diferença de pescoço e garganta? Se você sabe, comenta na thumbnail, lá na imagem do Instagram, que eu não sei. Então, clean, ela é toda vozeada. As duas sílabas são vozeadas. Clean e clean. É tudo vozeado. Listen também, o final EN é vozeado, né? Listen. Aliás, a palavra toda é vozeada, não tem nenhuma sílaba não vozeada nessa palavra. E por último, change. O G, ele é vozeado. Quando a gente falou lá do alfabeto, lá no começo do podcast, a gente consegue reparar que o G, ele é vozeado e o D, ele não é vozeado. Essa é a diferença dos dois. O G é D e o D é D. O D é um pouquinho vozeado, só que o G é mais vozeado. D, certo? Beleza, enfim. Então esses três verbos, quando for vozeado, a última sílaba for vozeada, o ED vai ter som de D. Certo? Eu vou falar primeiro o errado. Para você falar clean no passado, é só você acrescentar o ED, mas a pronúncia não vai ser cleaned. Não é cleaned. Não repitam isso. Não repitam, porque se você repetir, você vai internalizar. Não é cleaned. A pronúncia é cleaned. É só vocês falarem o clean mais o D no final. Cleaned. Certo? Olha o exemplo aí. Cleaned. Listen, no passado é só você acrescentar o ED, que ele vai virar um verbo, que ele é um verbo regular, mas a pronúncia vai ser listened. Listen, mais o sonzinho de D no final. Listened. Cleaned, listened. E o change. A pronúncia do change no passado é changed. Olha o exemplo também. Changed. E a última regra vai ser a seguinte. Se a palavra terminar em T ou D, vocês viram que para não vozeado a gente usa o som do T e para vozeado a gente usa o som do D. Agora, quando a palavra termina com T ou com D, não teria como, por exemplo, vamos pegar o verbo want. Não teria como você pronunciar o ED como T,
porque senão ia ficar com som de 2 T seguidos, é impossível pronunciar praticamente. Seria wanted, né? E nem com som do D, porque o T e o D tem um som parecido, né? Ficaria wanted, impossível pronunciar. Então a última regra é, quando a palavra terminar com a letra T ou a letra D, o ED vai ter som de ED mesmo. É o único caso que o ED mantém o som do ED ou o som do ID. Então, want, o verbo querer, termina com T. Então, ele no passado vai ser wanted. Vai ter o som do ED mesmo. Então, as únicas palavras que recebem o som do ED são as que terminam com T e com D. Certo? Outro exemplo, need. Need, que é precisar, no passado fica needed. I needed some money. Eu precisava de um pouco de dinheiro. E wait vira waited ou waited, tá? Dica extra é a seguinte. Não vou dar essa dica extra para não atrapalhar, porque vai ficar muita informação. Mas o wait, você pode falar tanto waited quanto waited. Assim como cidade, você pode falar city ou city. Depois eu explico o porquê. Mas é isso, vamos revisar tudo que a gente viu aqui, que foram muitas informações, certo? Para você formar um verbo regular em inglês, é só você pegar o verbo no presente e acrescentar o ed no final da palavra. Por exemplo, o verbo watch, W-A-T-C-H, para virar passado é só você colocar o ED no final. Porém, há 3 pronúncias diferentes para o ED no inglês. A primeira pronúncia é quando a última sílaba for não vozeada, for só esse ED vai ter som de T. Uns exemplos foram watched, washed e walked. A segunda categoria são as últimas sílabas que terminam vozeadas com voz, com emissão de voz. O ED vai ter som de D, por exemplo, cleaned, listened e changed, certo? E por último, as palavras que terminam com T e com D, o ED vai ter som de ED mesmo, ou ID. Então vai ser waited, wanted, needed, certo? Basicamente é isso. Eu não vou me prolongar mais nesse episódio, porque esse é um assunto delicado que exige que vocês parem para pensar depois desse episódio, ouçam repetidas vezes para que vocês entendam esse conceito, ok? Próxima aula a gente vai ver verbos irregulares e na outra aula a gente vai fazer a nossa rotina diária no passado em inglês, que vocês já estarão preparados. Então é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu sei que ele foi difícil, mas se as pessoas foram capazes de aprender, eu não sabia o que era traqueia e eu não sei a diferença de garganta e pescoço e eu aprendi. Então, se eu aprendi, você também consegue, certo? É só questão de vocês se esforçarem e terem brio, ok? Para terminar, eu vou deixar um trecho do maravilhoso Clóvis de Barros Filho falando sobre ter brio. É um vídeo de 8 minutos, eu vou colocar os 8 minutos aqui para vocês entenderem. É um trecho de uma aula que ele deu falando sobre dificuldade para aprender alguma matéria, mas que você tem que se esforçar que você consegue, beleza? Ouçam aí, não pulem por favor, que eu acho que vocês vão tirar um bom proveito dessa mini explicação do Clóvis, beleza? Obrigado por ouvir esse episódio, se vocês gostaram, comentem lá no Instagram, entrem no nosso grupo secreto no Facebook, bit.ly/grupo-idz. Se você está ouvindo a gente pelo iTunes, por favor, gaste 2 minutinhos para dar uma revisão sincera ao podcast. Não precisa dar 5 estrelas se você acha que não merece, mas se você acha que merece, dê 5 estrelas aí, que vai ajudar nosso podcast a chegar a mais pessoas. Eu agradeço. Qualquer dúvida, elogio, reclamação, mandem seu e-mail para inglesdozero@outlook.com. Muito obrigado e fiquem com o Clóvis aí. Eu aposto que vocês vão gostar. Obrigado, pessoal, e see you in the next episode. See you. Pessoal, só um aviso aqui antes de eu colocar o texto do Clóvis. Eu estava editando o vídeo aqui, eu estou fazendo esse áudio extra só para explicar o seguinte, o contexto, só porque o Clóvis de Barros Filho, ele é um professor de filosofia e a linguagem dele é um pouco forte, ele gosta de falar a linguagem que choca, assim. Então, se vocês não gostam desse tipo de linguagem mais agressiva, não ouçam esse finalzinho aqui. Eu vou colocar porque eu acho legal o que ele fala. Eu acho que tem coisas que dá pra gente adaptar pro ensino de inglês, tá? Pros ensinos em geral. Ele fala alguns palavrões, tá? Eu coloquei uns pis aqui, mas ele vai meio que tentar provocar os alunos dele. É uma aula que ele tá dando nesse áudio. E ele fala que, para quem faz o curso de filosofia, tem alguns textos que são muito mais difíceis de entender. E é isso, ele tá querendo provocar a turma para que a turma tente entender os textos mais complicados. E esse vídeo aqui é um vídeo muito famoso dele.
que muitas pessoas tiram lições desse vídeo. Então, eu vou colocar o áudio aqui. Ele é meio agressivo às vezes, no sentido da linguagem, também de chamar a gente meio que de burro, que não entende as coisas. Mas tem um porém, tá? Tem um porém, tem um porquê dele fazer isso. Ele só tá querendo abrir os olhos do pessoal mesmo. Então, se você não gostar, não ligue o áudio ao podcast. Se você gostou do podcast até aqui, não deixe de gostar por causa do finalzinho, mas eu acho que pode ser válido para você. Então, ouve aí. Nós chegamos aqui num ponto muito bacana do curso. E o que nós vamos fazer para que a próxima aula seja ainda mais fascinante? Você vai chegar em casa agora, ao invés de entrar no Facebook, você vai botar no Google, KANT, Fundamentos da Metafísica dos Costumes. É domínio público, custo zero. Aí você pega e seleciona, as 3 primeiras páginas. Professor, e as outras páginas? Ele não se incomoda com o 1000, nós vamos dar para ele uma chance. 3 páginas. Você seleciona, imprime e lê. Professor, mas 3 páginas leva 1 minuto e meio. Não leva não. Porque você pega o primeiro parágrafo, lê, ele vai te produzir um certo desconforto. Isso com a aula. Com a aula. Aí você pega o primeiro parágrafo, lê de novo. O senhor está me chamando de burro? Não. Ou se eu estou chamando de burro, chame-me também. Porque é também assim que eu leio. Lê a 3ª vez o primeiro parágrafo. Aí vai para o 2º parágrafo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então gasta 1 hora em 3 páginas. Professor, desse jeito eu nunca vou saber qual é o final da história. Então, não tem o final da história. O resto do livro é tão desinteressante quanto essas 3 primeiras páginas. Você não está perdendo nada. Fique só nas 3 primeiras páginas. Tá certo? E por quê? Porque se você não fizer a experiência da leitura de um texto difícil agora, acredite, você terá perdido a chance. A chance. E você dirá, mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de brio. Você tem brio? Sabe o que é brio? Eu dizer, malandro, você é tosquinho, você não entende. Nossa, eu volto para casa, é a primeira coisa que eu faço, nem xixi, velho. Eu vou lá, Kant, vem o texto, eu vou ler e tal. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como, eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brio. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. Não. Vai pegar lá o Kotler, tem um solzinho, né? Vai lá. Para você é o máximo que dá, velho. Você tem o teto, não tem jeito, não pode. Isso te fere a alma. Como assim eu não vou entender? Não, eu comi na infância, né? Comi, me deram leite materno, me deram leite ninho, me deram não sei o quê. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal, neurônio tem neurônio à vontade. Então, porra, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. É que nem o teorema de Pitágoras. Ele descobriu o teorema, você só tem que aplicar no triângulo retângulo. A hipotenusa é tanto, o cateto é tanto quanto é o outro cateto. Você só tem que pegar a hipotenusa, levar o quadrado, o cateto ao quadrado, somar, diminuir e chegar agora. E você erra! Vá ser burro na cadeia, velho. Porque o cara na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, descobriu o que você, 5.000 anos depois, não consegue aplicar.
Pô, você tem que comer alfafa, cara. Você vai ser burro no inferno. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, porque depois você aplica isso aonde for. Porque se você só ficar no show do Ari Toledo, coisas fáceis, sozinho, públicos, e aqui tá a empresa, aí tem... Mas pelo amor de Deus, velho, isso sabe, na quinta série primária já daria para entender essa merda. Pega alguma coisa de gente, tenha culhão, mesmo que não tenha nada a ver com você, tenha sangue, reaja. Professor, eu não faço questão nenhuma de... tudo bem, fiz o que eu pude. Porque é isso mesmo, né? O que eu estou te dizendo? O que todo mundo diz? Não, nem pega o texto, cara, né? Isso aí é para 2 ou 3. Porra, se o cara me diz isso aí é para 2 ou 3, então é para mim. Cadê a p do negócio? Né? É que nem aquela coisa do Bourdieu lá. Já contei essa história, né? Você sabe que o Bourdieu foi meu orientador, eu estava numa aula, ele vira e fala, eu já contei com certeza, mas eu conto de novo. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Aí eu estou gravando a aula do cara, aí eu chego em casa, né, na cozinha para não acordar o Joaquim, que é meu colega de quarto, clandestino, e virou ministro do Supremo, para não acordar o Joaquim, eu vou para a cozinha. Les circuits de consécration sociaux seront d'autant plus efficaces selon la distance sociale des objets accomplis. Aí você lê a frase, les circuits de consécration sociale. Aí você lê a da frase, les circuits, e você começa a se sentir mal, cara. Por isso você lê 30 vezes a da frase e você não entendeu o que o cara quis dizer. Isso é... Então, você tem que se sentir incomodado. Por quê? Porque a tua inteligência é o que você tem de melhor. Se ela não dá conta de uma merda de uma frase, então você é um ser defecante, né? Por outro lado, para cagar, todo dia eu cago, é uma beleza. Não, é aquilo que você tem que entender. Aí você vai pro cara e diz, porra, não entendi a frase. E o cara ainda zoa da sua cara. Pô, mas é uma frase elementar. Nossa, é de moer o fígado, cara. Como assim é elementar e eu não entendi? Então, é esse brio que eu estou falando. É esse brio. É esse brio que levará você a progredir intelectualmente. Por quê? Porque estudar, aperfeiçoar a capacidade intelectiva, pensar com competência, é tão esforçado quanto ter músculos, correr, nadar travessia. Exige empenho, cara, exige dedicação, exige bunda na cadeira, exige etc. Tal. Então, é um pouco essa a ideia, né? Quer dizer, o que eu fiz aqui? Dei as chaves do castelo, fiz a cama, facilitei. Agora pega o texto, deita e entende. Por quê? Porque não tem por que não entender, cara. Entrou aqui, tem coisa, tem o professor, tem comida, tem tudo. O resto é só preguiça e covardia.